Olá, eu sou Marcelo Gabriel, Head do Afterlab, a empresa de pesquisa e inteligência de mercado do Grupo Novo Meio. Este é o Análise Aftermarket Automotivo, o seu programa semanal em que nós traremos informações sobre pesquisas, tendências, tudo aquilo que pode impactar os negócios no mercado de reposição, desde os principais fornecedores até o usuário final. Nesse nosso programa, nós vamos comentar um pouco sobre as delícias de ter vivido num mercado fechado nos anos de 1960, 70 e 80. O nosso mercado de reposição ele começou basicamente em 1912, quando os primeiros importadores começaram a trazer peças para o fornecimento da nossa incipiente frota automotiva. Muitos carros americanos, alguns carros europeus, e no meados dos anos 50, final dos anos 50, começo dos anos 60, veio a indústria automotiva brasileira. E nós tivemos aí um período em que o mercado foi fechado, entre 1970 até o começo da década de 1990. O que a gente tinha neste momento, né? Quais eram as alegrias e as desventuras que nós tínhamos nesse momento? Nós tínhamos 4 montadoras de veículos, nós tivemos aquele momento da Chrysler, que ela chegou a produzir Dodge Dart, Charger RT, LeBaron, Dodge Polara. Depois a Chrysler fechou em 1980, em 76 nós tínhamos a Fiat. Então a gente estava falando basicamente de Fiat, Ford, GM e Volkswagen. 3 montadoras de caminhões e ônibus, Mercedes, Scania e Volvo. Modelos limitados. Fornecedores locais, é o momento dos grandes magnatas da indústria de autopeça no Brasil, que se confundem com o nome das famílias, Sabó, Nakata, a própria Metal Leve, com o José Mindlin, todas essas empresas aí, os magnatos, os grandes pioneiros e empreendedores do setor de autopeça. Uma tecnologia bastante atrasada, nós tínhamos limitações para a entrada de tecnologia, não só nas limitações de tecnologia da informática, com a Secretaria Especial de Informática, mas mesmo os veículos nossos não tinham tecnologia, basta você comparar um filme que passe aí dos anos 70 e anos 80 com as tecnologias que já existiam nos Estados Unidos e o que a gente tinha aqui no Brasil. Vamos lembrar que filmes da década de 1970 já apresentavam até controle remoto de televisão e o controle remoto de televisão demorou muito para chegar aqui no Brasil. Com isso, nós tínhamos produtos de baixa competitividade dentro de uma economia inflacionária. Não esquecer que nós tivemos também um momento de crescimento econômico nos anos 70 e começo dos anos 80. Então, nesse gráfico que vocês estão acompanhando, o que você observa? O crescimento do PIB de 1962 até 2018. Veja que nós tivemos uma crise ali por volta de 80, uma crise em 82, 83, e essa crise impactou muito o nosso mercado. 1990, mais uma crise, 92, com a crise que ocasionou o impeachment do Fernando Collor de Mello, mas de um modo geral o nosso mercado ele vinha com uma certa estabilidade econômica. E essa economia inflacionária, principalmente dos anos 1980, o que ela produziu? Ela produziu um comportamento diferente nos empresários do mercado de reposição. Os empresários ganhavam dinheiro dormindo, quando havia a famosa virada da lista de preço. Então o foco maior sempre era na compra e não tanto na venda. E isso todos os especialistas em marketing conseguem explicar. Você tem um mercado fechado, uma demanda que ela é completamente controlada e a sua oferta ela passa a ser uma condição diferente para a sua comercialização. Aqui, como curiosidade, vocês estão vendo alguns anúncios da época. Então, a gente tem um anúncio aqui de Brasília, Belino 85, Monza. Eram esses os veículos que nós tínhamos nos anos 1980 e quase chegando aí nos anos 1990. Notem que os carros todos eram 2 portas. Ninguém queria carro 4 portas no Brasil. 4 portas era carro de táxi. E hoje, o que a gente olha nas ruas, todos os veículos são 4 portas. Uma mudança tecnológica bastante interessante que nós vivenciamos. Porém, parafraseando aí o Renato Russo, que o futuro não é mais como era antigamente, o que aconteceu? Dá uma olhada neste gráfico.
Em 1990, os 10 carros mais vendidos e os 10 carros que faziam a nossa frota representavam 60% da frota total. Você que trabalha com venda de peças, com distribuição de peças, fabricação, ou mesmo você, o nosso amigo reparador que está aí na oficina, imagine o seguinte: 2 em cada 3 carros desta década eram um desses aqui. O Fusca, o Chevette, o Gol, a Brasília, o Opala, o Passat, Monza, Kombi, Escort, Fiat 147. É o que a gente chama da época do Pacheco, Passat, Chevette e Corcel. Então, se você tivesse produtos para cobrir esses 10 veículos, você tinha 60% do mercado. Isso foi caindo na década dos anos 2000 para 52%, 46% em 2010, 36% em 2020 e a perspectiva para 2025 é que apenas 32%, ou quase 33% da nossa frota vai ser composta por 10 veículos. Vejam essa mudança radical aí em 35 anos, pouco mais de uma geração. Mudou completamente a forma que a nossa frota está disposta. E aí eu pergunto para você, você mudou o seu jeito de fazer negócio? Você mudou o seu jeito de comprar? Você mudou o seu jeito de estocar? Por quê? A gente está falando agora de Gol, de Uno, de Estrada, de Palio, de Onix, de K, de Fox, de HB20, de Fiesta, de Celta. Quem podia imaginar lá no distante 1990 que nós teríamos um carro coreano fabricado no Brasil entre os 10 veículos mais populares na frota circulante. E continuando a avaliação desse gráfico, a gente vê do 11º ao 20º, e aí nos anos 90 o que a gente tinha? 80% da frota com 20 modelos, um clássico gráfico de Pareto. 80% da minha frota, 20 modelos de veículos, e assim sucessivamente. Isso não mudou muito, do 11º ao 20º, não mudou muito ao longo das décadas. O grande impacto está justamente do 31º em diante. 42% da frota circulante hoje é representada por mais ou menos 721 modelos. Aí eu pergunto para você que trabalha com farol e com lanterna. Lanterna traseira direita, esquerda, farol dianteiro traseiro direito, farol dianteiro esquerdo, farol dianteiro direito. 4 vezes 721 dá 2.884 componentes diferentes. E quando a gente lembra lá de 1990, o que a gente tinha? Corcel 2. E o Corcel 2 a gente tinha o Corcel 2L e o LDO. A diferença era um friso cromado. Então o grande desafio e a grande provocação que a gente faz hoje nesse análise aftermarket automotivo é como sobreviver num mercado em que houve uma proliferação de marcas e modelos. Qual é a decisão estratégica do seu negócio? Você vai colocar o seu foco em sistemas? Vou ser o especialista em freios de A a Z? Vou ser especialista em uma marca de A a Z? E o que a gente observa é uma tendência cada vez maior da especialização por marca. Hoje nós já temos distribuidores especializados em marcas francesas, distribuidores especializados em marcas asiáticas, enquanto a grande briga, a grande concentração está nos itens da curva A. Eu sou Marcelo Gabriel, Head do Afterlab, empresa de pesquisa e inteligência de mercado do Grupo Novo Meio, e este foi o Análise Aftermarket Automotivo. Obrigado pela sua audiência e nos vemos na semana que vem. Até lá!